Terceiro ano, pós-modernismo, poesia. Nós vamos conhecer alguns poetas da chamada geração de 45. Foram poetas que se destacaram a partir de 1945. Veja que é um período em que o cenário mundial, né, social, era muito complicado, porque havia acabado a Grande Guerra, a Segunda Grande Guerra, mas mesmo assim havia ainda muitos problemas com a Guerra Fria e toda uma problemática social. Mas se destacaram aí, primeiramente, João Cabral de Melo Neto, que é um pernambucano, nascido em 1920, ele faleceu em 99. Ele tem alguns poemas importantes, como Morte e Vida Severina, Catar Feijão e Tecendo Amanhã. João Cabral se destacou muito pelas escolhas das palavras, uma forma bem cuidadosa de preparar o poema. Inclusive aí na imagem tenta retratar isso, como ele tem todo um cuidado de apurar bem cada palavra que ele coloca no poema, como um construtor, né? Como se cada palavra fosse um tijolo que ele fosse preparando para construir a sua parede textual. Então ele realmente tinha todo um cuidado em preparar o seu texto. Mas vamos ver aí um exemplo. O texto Morte e Vida Severina, muito conhecido. Aqui nós temos um fragmento apenas. Trata da história de um retirante, né, um cenário aí já bem conhecido, de sofrimento. E aí nós precisamos retirar aí um pouco de significado aí desse fragmento do texto de João Cabral. Vamos ver. Somos muitos severinos, iguais em tudo na vida, na mesma cabeça grande, que a custo é que se equilibra, no mesmo ventre crescido, sobre as mesmas pernas finas, e iguais também porque o sangue que usamos tem pouca tinta. E se somos severinos, iguais em tudo na vida, morremos de morte igual, mesma morte severina, que é a morte de que se morre, de velhice antes dos 30, de emboscada antes dos 20, de fome um pouco por dia, de fraqueza e de doença, é que a morte severina ataca em qualquer idade, e até gente não nascida. Somos muito severinos, iguais em tudo e na sina. Há de abrandar estas pedras, suando-se muito em cima. Há de tentar despertar terra sempre mais extinta. Há de querer arrancar alguns roçados da cinza. Veja aí então que o texto tenta retratar bem o cenário do sertanejo, de dificuldades, mas que no finalzinho a gente consegue ainda tirar aí uma ideia bem de coragem, de motivação, porque quando ele fala que dessa terra sempre mais extinta, né, dessa terra difícil, a de querer arrancar alguns roçados da cinza, ou seja, da cinza, algo que estaria morto, sem vida, você retirar algum roçado, ou seja, alguma produção, algo de produtivo. Então fica também aí uma ideia de força e de coragem que todo sertanejo, no final das contas, passa para a gente, né? Há também um movimento nesse período chamado de concretismo. São alguns artistas que vão fazer jogos de palavras, brincadeiras com as palavras, e que vão trabalhar o texto de forma mais concreta, mais visual, também às vezes trabalhando a questão sonora. Então todo esse jogo com a palavra vai criar formas mais concretas e mais visuais com as palavras, né? O movimento ocorreu em São Paulo em 1956, numa exposição, e alguns poetas que se destacaram foram Décio Pignatari, Augusto de Campos e Haroldo de Campos. Veja aí um exemplo de Décio, que é beba Coca-Cola, babe cola, beba coca, babe cola, caco, caco, cola, cloaca. Veja aí então que a parte da imagem é muito importante para formar um sentido. Se aproveitou muito da própria propaganda do produto que é consumido. Há também uma forte crítica
com relação ao consumismo e ao produto em si. Veja que, além da brincadeira com as palavras, como se quisesse colocar uma crítica, né, nessa mistura desse líquido que é muito consumido, e também a palavra cloaca, não é, que também tem um peso aí negativo nesse texto. Outro exemplo que a gente pode ter, o poema Luxo, de Augusto de Campos. Veja que várias palavras luxo formam no todo a palavra lixo. E aí você vê claramente uma crítica com a relação ao consumismo. Então veja esse consumismo aí, esse consumo exagerado de muito luxo, vai dar naquilo que a gente pode ver que é lixo puro, né? Então a gente consegue ver uma crítica. Então a questão visual, ela é bem impactante e no fundo traz sempre uma crítica à sociedade. Mas também vai surgir aí outro movimento chamado de neoconcretismo, no Rio de Janeiro, em 1959, com alguns artistas como Lígia Clark, Ferreira Goulart, e aí vai ser incorporado também com outros tipos de artes, como a escultura, e o leitor, né, a pessoa que vai ler essa arte, tem que interagir bastante com o objeto artístico para criar algum sentido. Então veja aí a escultura Os Bichos, de Lígia Clark, que parte de muitas dobraduras, né, um objeto que tem muitas dobraduras, e só a partir dessa interação com o leitor, com o espectador, é que vai ser criado algum tipo de sentido. E isso vai continuar, principalmente com o Ferreira Goulart, que ele vai criar poemas-objetos. Então você vai ver muito essa questão das dobraduras, dos recortes. Na primeira imagem você tem aí o poema Não, então você tem várias dobraduras, também muitas formas geométricas. E aí nessa forma geométrica vermelha você tem uma palavra-chave, que é a palavra não. E aí ao você retirar o quadrado preto aí, você teria descobrindo uma palavra-chave que seria a palavra não em destaque. E aí, só interagindo com esse objeto, o próprio leitor é que vai criar o significado desse texto. Ao lado você tem um cubo aí, né, uma dobradura também, e embaixo você tem um recorte numa superfície, e nesse recorte você tem a palavra maravilha. Então veja que o leitor ele tem que interagir bastante para criar um significado aí nesse texto. Outros exemplos de poemas-objetos. Então veja que há muitas formas geométricas, muitas dobraduras e sempre com algumas palavras-chave para que você possa criar um significado nesses textos. Mas Ferreira Goulart também se destacou em poemas mais verbais, né? Ele foi um artista do Maranhão, nascido em 1930, faleceu recentemente em 2016. E alguns poemas muito conhecidos são Traduzir-se, Não há Vagas e Homem Comum. E ele se destacou muito por seu engajamento social e suas críticas a comportamentos aí da sociedade. Então vamos ver aí alguns exemplos. Veja aí Traduzir-se. Uma parte de mim é todo mundo, outra parte é ninguém, fundo sem fundo. Uma parte de mim é multidão, outra parte estranheza e solidão. Uma parte de mim pesa, pondera, outra parte delira. Uma parte de mim almoça e janta, outra parte se espanta. Uma parte de mim é permanente, outra parte se sabe de repente. Uma parte de mim é só vertigem, outra parte é linguagem. Traduzir uma parte na outra parte, que é uma questão de vida ou morte, será arte? Veja aí então que esse texto traz toda uma dualidade aí de sentimentos, né, de comportamentos, e ao passo que um personagem de uma mesma pessoa, né, um lado de uma mesma pessoa
se acomoda, né, quieto, uma outra toda é inquietante, toda é questionadora, né, e incomum. E aí esse poema traz todos aí seus questionamentos, inclusive com a própria arte que o poeta desenvolve. Um outro exemplo, e aí você vê claramente toda a sua crítica social, é o poema Não Há Vagas. Então veja aí, o preço do feijão não cabe no poema. O preço do arroz não cabe no poema. Não cabem no poema o gás, a luz, o telefone, a sonegação do leite, da carne, do açúcar, do pão. O funcionário público não cabe no poema, com seu salário de fome, sua vida fechada em arquivos. Como não cabe no poema o operário que esmerila seu dia de aço e carvão nas oficinas escuras. Porque o poema, senhores, está fechado, não há vagas. Só cabe no poema o homem sem estômago, a mulher de nuvens, a fruta sem preço. O poema, senhores, não fede nem cheira. Veja aí uma crítica muito forte, né? Não só a questão social, de problemas sociais como desemprego e também toda a questão de relações de trabalho entre, né, com as pessoas, mas também a própria arte, né? Porque muitos poemas também muitas vezes não coloca, não expressa em seus textos a realidade que as pessoas passam. E aí ele faz toda uma crítica nesse texto, muito importante também para nós. Fica aí como atividade a escolha, né, de um dos escritores apresentados e comente sobre o texto que mais chamou sua atenção, fale sobre o assunto, as características dessa arte escolhida e as ideias e opiniões dos autores, né? Então, faça aí um comentário detalhado de no mínimo 7 linhas e aí você pode aumentar o seu texto e você pode, se não tiver acesso ao Google Classroom, enviar a atividade para o e-mail clediana.lioba@prof.ce.gov.br.